Vamos continuar o meu projeto de ler o alfabeto? Oi, eu sou a Paloma e como eu falei pra vocês, em 2024 eu tenho um projeto de ler o alfabeto, que nada mais é do que ler um livro para cada letra do alfabeto. Para as letras A, B, C e D, eu fiz um vídeo especial de romance / livros contemporâneos, e para as letras E, F, G e H, eu fiz um vídeo específico de suspense. Vou deixar os dois vídeos marcados aqui no card, caso você queira ver o início desse projeto, mas como sempre eu estou atrasada, e se eu continuar no ritmo que eu não vou terminar esse projeto em 2024. Então, pensando nisso, vamos iniciar mais uma etapa desse processo. Agora nós vamos ler I, J, K e L. Geralmente a minha escolha de gênero para o vídeo vai do primeiro livro que eu encontrar com as letras que eu preciso ler. Por exemplo, nesse caso, a letra que eu encontrei primeiro, um título, foi a letra I. Então, a partir desse título, eu defini o gênero do vídeo. Pra ficar mais coeso, eu acho que fez mais sentido eu juntar vários livros parecidos num vídeo só. E já começando essa apresentação, a letra I foi a mais fácil pra mim, por incrível que pareça, de encontrar livros. Eu já tenho 2 títulos com a letra I e também tenho uma terceira opção caso os 2 primeiros não deem certo. Porque assim, eu faço uma TBR, né, eu faço uma lista de leituras, alguns livros que eu gostaria de ler, mas não quer dizer que vai dar certo e que eu vou ler esses livros. Porque se tem uma coisa que eu não tenho medo de fazer, é abandonar livro. Então, pensando nisso, eu coloquei alguns títulos, mas assim, tem alguns que precisa dar, porque o I foi fácil, não quer dizer que as outras letras foram fáceis. Então, para a letra I, eu coloquei um título que já tá no meu Kindle faz bastante tempo, alguns anos aí pelo menos, que é Invictus. Esse livro é da Ryan Grolding. Ela fez um certo sucesso no Booktube por um tempo, principalmente por conta do Victor, o Geek Freak, porque ele leu, se eu não me engano, Cidade Murada, e ele acabou indicando esse livro pra todo mundo, e ele é da Ryan Grolding. Mas tem uma outra série da autora que eu gosto muito, eu ainda não terminei, mas eu já li o primeiro volume, que é Lobo por Lobo. Então, quando eu vi esse livro lá no Kindle, né, disponível pra comprar, eu acabei comprando porque eu tenho fé nessa autora. Só que esse aqui é um pouquinho diferente, porque pelo que eu entendi, ele também é uma ficção científica, alguma coisa assim. Mas eu não tenho certeza se eu vou gostar dele, porque o tema dele não é um tema que me chama muito, que é essa coisa de viagem no tempo e tal. Eu não sou muito fã desse plot. Então eu coloquei outro título, que vai ser uma releitura no caso. Eu até tenho o livro, mas eu não vou pegar porque ele tá num lugar estratégico. Eu estou falando de Immortal Beloved. Esse livro já foi publicado aqui no Brasil pela Galera Record há muito tempo. Eu lembro que eu li o primeiro livro lá pra 2015, 2016. Só que era uma trilogia, no caso é uma trilogia que já tá toda publicada, que era um pouco mais adulta. Então, como eu li como adolescente e eu gostei naquela época, eu queria reler esses livros pra ver se eu realmente gosto agora deles, sendo uma adulta também, assim como a protagonista. Então, esse seria a nossa segunda opção. Eu até tenho o livro em português que chama Amada Imortal, mas eu quero comprar os livros no Kindle pra eu me desfazer dos meus livros físicos, porque não tem mais espaço aqui, gente. Então, alguns eu tenho que sacrificar e colocar no Kindle. Essa trilogia é uma delas. Então, vamos ver. Se eu não conseguir ler Invicto, tem essa outra opção. E a terceira opção com I que eu achei, só porque agora eu posso falar essa indicação pra vocês, é If You Could See the Sun. Esse livro também já foi publicado aqui no Brasil. Não tenho certeza do título, mas vou colocar aqui. E ele me chama a atenção também já faz um tempo, assim, eu vi ele sendo lançado, vi ele sendo traduzido e eu tenho vontade de ler essa história, mas esse vai ficar como uma terceira opção, porque não é muito o meu caso, assim, comprar livros pra ler nesse projeto. Eu tô tentando economizar nesse projeto de alfabeto e ler os que eu já tenho. A letra J, gente, foi um caos na minha vida, eu juro, de todos, a letra J foi o mais difícil, porque eu acho que eu já esgotei todas as minhas opções de J. Eu já li Jade City, já li Jogos Vorazes, já li Jogador Número 1, já li O Jardim Secreto. Então acabou que chegou uma hora que eu não sabia mais o que procurar com J. Pedi ajuda lá no meu Instagram, pedi ajuda lá no grupo de membros e acabou que vários títulos surgiram e eu até poderia colocar esses outros títulos aqui, só que eu teria que comprar pra ler. O primeiro que surgiu foi Jumanji, nós também temos Jurassic Park, nós também temos um novo que ainda não foi lançado. Hoje é dia 5, ele vai ser lançado dia 15, eu acho, que é Juntos em Ruína, alguma coisa assim. Tem jogos
Os Jogos Eternos, enfim, gente, tem um monte de título com J agora. Só que, como eu falei, eu não queria comprar, né? Essa letra vai ser a única que eu vou burlar totalmente as regras e, enfim, fui eu que criei as regras, então não importa. Eu vou colocar The Jasmine Throne. Só que o que acontece? Eu não posso colocar o artigo antes. Livros que tem esse artigo antes, como o D, por exemplo, eu não poderia utilizar. Mas como eu tô muito estressada já com esse J, eu vou colocar The Jasmine Throne mesmo assim. Acontece que eu também não vou ler a edição em inglês. Eu vou ler a edição em português, que chama O Trono de Jasmine. Enfim, gente, porque eu só tenho a edição em português, eu peguei no Kindle quando teve uma promoção e tal. Então, a gente vai burlar essa regra do J e eu vou ler The Jasmine Throne, mas eu vou ler Trono de Jasmine. Enfim, vamos pra próxima. Pra letra K, eu até achei alguns títulos, mas esse foi o que mais me chamou a atenção, porque é uma série muito grande que tá lá no Kindle e tem muitas avaliações positivas, assim, 27 mil avaliações, alguma coisa assim, que chama Keeper of the Enchanted Rooms. Pelo que eu entendi, é uma mansão que tá viva e esse cara vai morar nessa mansão porque ele herdou essa casa, só que na verdade a mansão, ela é assombrada ao mesmo tempo que tem magia. Não entendi nada, mas me chama a atenção porque eu gosto dessa coisa de um lugar só, assim. Então esse eu coloquei, esse tá no Kindle Unlimited, tá? Caso vocês queiram ler também. E como eu falei, é uma série gigantesca, tem vários livros assim nessa série. Espero gostar, espero continuar. Me parece ser uma coisa meio cozy, apesar de ser um pouco assustadora a sinopse, eu acredito que a história seja um pouco mais aconchegante, talvez. E por fim, pra letra L, eu acabei colocando um livro que eu comprei esses dias, né, na viagem que eu fiz, e eu acho que é a minha chance de ler esse livro. Eu tô falando de Lovely War, só que ó o tamanhinho da criança. Não sei se eu vou conseguir ler todos esses livros tão rápido, principalmente esse, mas eu espero que todos sejam muito dinâmicos e que me puxem pra história, sabe? Que seja muito gostoso de fazer esse vídeo. Lovely War é uma fantasia diferente, porque é uma fantasia meio histórica. Ele fala da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, só que pela visão dos deuses gregos. Não sei o que esperar, conheço pessoas que amaram, conheço pessoas que não gostaram. Mas esse foi o queridinho de muita gente em 2023, assim, o melhor livro do ano, então creio que vou gostar. E essa é basicamente a minha lista para esse vídeo de alfabeto. I, J, K e L. Eu espero que sejam todas leituras muito incríveis e, claro, espero que vocês gostem de me acompanhar nessa. Vou parar de falar e vamos então para a minha primeira leitura desse vídeo. Eu li o primeiro capítulo de Invictus, que na verdade nem foi o primeiro capítulo, foi meio que o prólogo, assim. E eu já descobri que esse livro é, na verdade, 100% uma ficção científica. Então, tecnicamente, ele não cabe nesse vídeo de alfabeto, porque ele é de fantasia. Então, nós vamos pra minha segunda opção, que é Immortal Beloved. Eu vou comprar o e-book lá na Amazon e já vou baixar no meu Kindle pra gente começar essa leitura. Eu gostaria de ter falado de Invictus pra vocês aqui, mas não se preocupem, porque eu vou ler Invictus para um vídeo de ficção científica que eu também estou preparando aqui pro canal. Vamos com Immortal Beloved, ou Amado Imortal, simplesmente porque eu acho que ele cabe mais com esse vídeo de fantasia. Acabou que o primeiro livro foi muito mais rápido de ler do que eu estava esperando e aqui estou já trazendo a minha opinião final pra vocês. Vou recapitular pra vocês entenderem por que é que foi diferente, né? Eu comecei esse vídeo de alfabeto antes da Bienal do Livro. Então eu comecei na semana antes do primeiro fim de semana da Bienal, justamente pra adiantar esse vídeo, até porque eu achava que eu ia conseguir ler alguns livros assim, entre esse período de Bienal. Sábado e domingo eu fui na Bienal. Segunda e terça, que foram os 2 últimos dias, eu fui pra casa da minha avó. Por uma série aí de coisas, né, que não tem interesse pra vocês, eu acabei ficando na minha avó segunda e terça, os dias inteiros. E, gente, claro, casa de vó não tem absolutamente nada pra fazer. Acabei lendo Amada Imortal e finalizei a minha leitura. Eu não tava esperando finalizar esse livro na minha avó. Eu acabei levando meu Kindle, assim, no susto, sabe? Só pra eu fazer alguma coisa. Eu lembrei de última hora que não tinha nada pra fazer lá. Acabei levando o Kindle e finalizei a minha leitura de Amada Imortal, que no caso foi o livro em inglês, foi Immortal Beloved.
Violet, por isso que ele entrou na letra I. E eu trouxe aqui pra vocês a minha trilogia em português, porque eu nunca me desfiz desses livros. Eu comprei, acho que lá em 2015, que eu falei pra vocês, eu não lembro exatamente. Ele já tá até meio oxidado, ó, os dois últimos estão meio oxidados, mas eu sempre gostei muito dessa série. Eu lembro de ler adolescente e de me apaixonar pela história, só que eu não tinha certeza, eu acho que eu comentei isso com vocês também, se eu ia gostar agora adulta, apesar de que esse livro pra mim é uma fantasia mais adulta, uma romantasia mais adulta no caso. Então, lendo o primeiro volume, eu acabei resgatando muitos sentimentos que eu tive naquela época e eu gostei muito da história, gente. Esses livros pra mim são muito, muito, muito bons e eu sempre fico feliz de ler, como eu comprovei nessa segunda leitura. Então eu vim compartilhar aqui minha opinião com vocês e recomendar esse livro pra vocês, tá? Eu sei que essa situação é meio complicada porque é uma releitura, é uma história que eu já conhecia e eu não vou ler os dois outros livros aqui com vocês porque eles não estão nesse projeto de alfabeto, mas eu com certeza vou fazer um vídeo lendo a trilogia inteira novamente, vou resgatar a minha opinião do primeiro livro e vou ler os outros dois pra eu finalizar essa história. Basicamente, Amada Imortal ou Immortal Beloved, eu tive essa experiência de ler em inglês porque eu quero muito ler em inglês as minhas histórias favoritas, tá? Assim, pelo menos na língua original, né? Então, por isso é que eu escolhi em inglês. Mas essa história vai contar da Anastasia, é a nossa protagonista, e logo no início do livro a gente entende que ela é especial. Não que ela seja a única pessoa especial do mundo, mas assim, existe um grupo de pessoas no mundo que são especiais, porque essas pessoas são imortais. Anastasia é uma garota imortal e ela vive essa vida muito sem regras, assim, sem medir as consequências das suas ações. Ela tem um grupo de pessoas ali junto com ela, né, alguns amigos, e eles basicamente são aqueles adolescentes festeiros que saem toda noite, vão pra qualquer lugar. Obviamente eles têm muito dinheiro, né, porque eles são imortais, então eles trabalharam por muitos anos. Ah, se eles querem viajar amanhã eles vão, se eles querem ir pra balada eles vão, eles bebem muito, não dormem direito, enfim, aquela coisa bem tóxica. E a Anastasia tá nessa vida já faz um tempo. Ela tem mais ou menos 450 anos. Tem um pouquinho mais, mas eu não lembro o número exato. E ela acaba passando por um momento ali, por uma circunstância, que ela percebe que, na verdade, esses amigos que estão com ela, principalmente o melhor amigo que está com ela já faz muitos anos, talvez não sejam boas pessoas, porque esses imortais que vivem neste mundo também têm mágica. Eles não chamam exatamente de mágica, eles chamam de magic, é uma palavra meio estranha, mas é como se eles pudessem tirar forças do mundo ou tirar o poder de si mesmo e fazer alguns feitiços, assim, vamos dizer. Então é comum pra eles utilizarem esse tipo de magia, só que nesse momento específico da vida dela, ela vê o melhor amigo dela usando a magia dele pra uma coisa muito, muito ruim. Naquele momento, ela enxerga que, na verdade, ela já tá vivendo nessa vida tóxica faz muitos anos e que ela não quer mais isso, porque ela sente um vazio muito grande dentro dela. E aí ela lembra que, sei lá, faz uns 2 séculos que ela conheceu uma mulher e essa mulher disse pra ela que se algum dia ela estivesse perdida, e se ela quisesse ser alguém melhor, ela poderia encontrar essa mulher em tal lugar, lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos. É como se fosse um lugar de reabilitação para imortais. A Anastasia lembra disso então, ela sai fugida, ela não fala pros amigos, né, porque assim, eles não são boas pessoas, então ela simplesmente se esconde deles e vai embora. E ela vai pra esse lugar, nessa cidadezinha muito pequena nos Estados Unidos, onde existe esse casarão cheio de imortais que estão tentando ser pessoas melhores. Porque como você é imortal e você sabe que você não vai morrer, como que eu posso dizer, de forma tão comum e tão rápido, você acaba perdendo o significado da vida, sabe? Você não exatamente vê beleza nas pequenas coisas, você acha os seres humanos insignificantes, você começa a sentir a vida insignificante. E nisso você vai meio que se prejudicando e você vai criando esse vazio dentro de você, que era o que ela estava sentindo. Então, nesse lugar, esses imortais que estão ali, eles aprendem a ver a beleza do mundo novamente. Não só isso, como eles aprendem a usar essa mágica que eles têm, só que de uma forma positiva. Não tirando forças do mundo, sabe? Mas tirando do próprio poder deles mesmos, assim, eles não prejudicam outras pessoas pra usar a magia deles. E a Anastasia tá nesse lugar, começa a ter uns flashbacks, assim, da vida dela, porque ela teve uma vida muito difícil, e é aí que entra essa história, sabe? Eu não posso falar mais nada porque é spoiler. Os 3 livros são uma história contínua, isso eu lembro, eu não li os 2 livros restantes da trilogia agora, mas eu lembro disso da primeira vez que eu li. É como se fosse uma grande história, e a autora, ela cortou essa história em 3 livros, então assim, o primeiro livro só tem uma parte, sabe? O segundo livro vai continuar diretamente do primeiro, e o terceiro livro vai continuar diretamente do segundo. Então, se você tem interesse
interesse em ler uma história com imortais que são mágicos e ao mesmo tempo tem aquela coisa meio existencialista, sabe, do por que é que eu estou neste mundo e como eu posso melhorar este mundo, Amada Imortal ou Immortal Beloved é pra você. Eu amo essa série, gente. E um bônus é que nesse livro, eu lembro assim, da primeira vez que eu li, ele tem um dos meus primeiros crushes literários da minha vida. É o Rain. Ele é descrito como um deus viking, assim. Ele é super alto, super forte, ele é loiro. Aliás, é o meu único crush loiro, gente, porque eu sei que existe um certo preconceito de pessoas loiras, assim, pra gente ter crush. Os meninos loiros não são os primeiros que a gente imagina quando a gente pensa em crush. Mas esse daqui, gente, ele tem uma coisa ali, uma personalidade, sabe? Uma beleza, que eu lembro que ele foi o meu primeiro crush, um dos primeiros crushes literários aí que eu tive. Ele está presente nessa história, ele tem uma certa história ali com a Anastácia também, como eu falei, é uma romantasia, existe romance. No primeiro livro não existe tanto assim, é um pouquinho mais pro final, mas os outros dois vão abordar isso que começou no primeiro livro. E no geral, gente, eu amo essa história, eu recomendo muitíssimo pra vocês. Aliás, vocês estão caindo, vocês estão percebendo isso? E eu gostaria muito que vocês lessem. Os 3 livros foram lançados pela Galera Record, ainda tá com o logo antigo deles, mas os 3, pelo que eu vi lá no Kindle, estão no Kindle Unlimited, em português. Então, se um dia vocês quiserem ler, né, se vocês quiserem conhecer essa história em português mesmo, tem lá no Kindle Unlimited pra vocês lerem. Eu vou continuar a ler a minha história, essa daqui, em inglês. Eu não faço questão de ter os livros comigo aqui, e eu queria muito ler na linguagem original, sabe? Porque eu sinto que é uma experiência diferente pra mim. Então eu vou comprar os outros 2 em e-book também, e aí eu vou fazer um vídeo especial falando da trilogia inteira, porque eu acho que ela merece. É uma romantasia que tem romance na medida certa, tem drama na medida certa, tem uma personagem principal que não é muito amável, mas você vai entendendo as atitudes e a vida dela no geral. Tem partes clichês, o que eu amo, porque assim, romantasia pra mim tem que ter uma parte clichê, gente. Tem que ter aquela parte que você fica assim, sabe, balançando seus pés e sorrindo à toa. Então, esse tem também. E no geral, eu tô muito animada pra continuar. O primeiro livro é o maior de todos, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, né, segurando os livros físicos. E eu lembro que a história só vai ficando melhor, assim, só vai me envolvendo mais. Não vejo a hora de continuar. Essa é a minha opinião, essa foi a minha experiência com a letra I do alfabeto, que foi Immortal Beloved. Seguindo o nosso alfabeto, agora eu pego a letra J, e como eu falei, eu tive aquela situação complicadíssima com a letra J, mas infelizmente não achei nada. Eu ia comprar um livro na Bienal, gente, pra ler na letra J, que é justamente aquele Juntos em Ruína, acredito que eu tenha comentado com vocês. Mas ele não tava com preço muito bom, não consegui comprar, então eu vou com o livro que eu já tenho mesmo, que é The Jasmine Throne, que eu vou ler em português, aliás, que é O Trono de Jasmine. Me falaram que a história não tem nada a ver com a capa em português, né, que a capa brasileira ficou meio fora do normal ali, que é uma história mais sombria, né, que é uma história um pouco mais séria. Então, honestamente, gente, não vejo a hora de continuar esse vídeo, que é o que vamos fazer agora, e trazer a minha opinião pra vocês de O Trono de Jasmine. Ontem eu consegui chegar em 20% de O Trono de Jasmine e eu tô achando essa história muito difícil. Eu não sei nem se eu vou conseguir falar pra vocês qual é a sinopse, porque parece que até agora eu não entendi muito bem. O Trono de Jasmine é uma fantasia indiana e nós temos 2 personagens principais, são vários pontos de vista, já vi que eu vou ficar confusa, mas nós temos 2 personagens principais, que é a que estão na capa, é a Priya e a Meline, se eu não me engano, posso estar falando os nomes errados. A Priya é uma garota, né, que trabalha nesse lugar de pessoas muito importantes, ela é uma das criadas ali da casa, e ela tem um coração muito bom, porque ela ajuda alguns jovenzinhos, algumas crianças que ficam abandonadas ali pela vila dela. Nesse mundo onde ela vive, aparentemente existe magia, não entendi muito bem como é que funciona, mas também existe uma doença que eles chamam de decomposição, que é basicamente a pessoa se tornando uma planta. É mais ou menos assim, começam a surgir folhas, começam a surgir raízes da pessoa, até que tem um momento que não existe mais pessoa, existe apenas planta. E essa é uma doença que tá tomando, né, esse lugar onde ela vive. É uma doença que aparentemente é contagiosa e ela é meio mágica, assim. Então, tudo que ela pode fazer pra ajudar as crianças abandonadas que estão doentes, ela faz. A segunda protagonista é uma princesa, ela é a irmã do regente que está no poder nesse momento.
Só que esse homem que está no poder, aparentemente, é meio doido. Ele tem umas ideias meio distorcidas de religião. Então, quando ele decide mandar a irmã dele para a fogueira, ela se recusa, né? Existe uma coisa assim religiosa, tá, por trás disso, mas ela se recusa a fazer isso, ela se recusa a entrar na fogueira. Então ele acaba isolando a irmã dele, ela é como se fosse uma pária, assim, porque ela não quis ter essa grande honra de morrer na fogueira. Então ele isola ela neste lugar que fica, por exemplo, assim, em cima de um penhasco, que foi o que eu entendi. E elas acabam se encontrando, né? A vida das duas acaba se conectando porque esse lugar em cima do penhasco, onde a princesa está isolada, é um lugar, na verdade, que fica bem próximo do local onde a Priya trabalha e ela tem contato com a princesa porque ela é uma das pessoas que vai limpar o lugar, enfim. E assim, gente, é muito mais complicado do que isso, porque aparentemente existem dois povos que estão lutando pelo poder, tá? O que tá no poder agora, ele é de um povo. E existe um outro povo que tá sendo subjugado, que também quer o poder. Então tem uma coisa muito política acontecendo, assim, rebeliões, sabe? Pessoas que são contra o governo e o governo tá oprimindo essas pessoas. É um negócio bem mais complexo. Não só isso, como a gente descobre que a Priya é uma mulher especial, porque nesse lugar onde a princesa está isolada, era na verdade um templo, vamos colocar dessa forma, com vários anciãos e várias crianças. E essas crianças eram especiais, eles tinham poderes. Vamos colocar dessa forma porque eu também não entendi essa parte. Percebe-se que a história é bem difícil, né? E, na verdade, essas crianças acabam ficando muito mais poderosas, o poder delas saiu do controle das outras pessoas, então todas elas foram mortas. E a gente entende que, na verdade, não é bem assim. Então, eu tô achando esse livro muito difícil. Eu agora entendo porque é que o pessoal fala que ele é diferente da capa. A capa brasileira, no caso, ela traz uma coisa leve, né? Ela traz uma comédia romântica nesse rosa, nesse vermelho dela. E, na verdade, a história é bem mais complexa do que isso, bem mais difícil. Gente, eu tô em 20% e até agora eu não tô entendendo nada. Eu espero que melhore. Eu conheço pessoas que não gostaram e eu entendo, mas eu não sei o que esperar, assim. Honestamente, não sei o que esperar. Não vou falar que é um livro super legal de ler, porque não é. É uma história muito densa e uma história muito lenta, mas ao mesmo tempo não tá sendo, assim, algo tão ruim de fazer, sabe? Eu simplesmente tô pegando ele um pouquinho por dia e tô avançando na história dessa forma. Essas são as minhas primeiríssimas impressões de O Trono de Jasmine. Eu tenho tantas coisas pra falar nessa atualização, então vamos com calma, vamos começar do começo. Não sei se vocês acharam estranho, na introdução, que eu falei que Juntos em Ruína ainda não tinha sido lançado. Isso porque esse vídeo começou mais ou menos no dia 5 de setembro. Foi quando eu decidi iniciar esse vlog e gravei o primeiro vídeo. Dia 5 de setembro, então, eu fiz uma lista de leituras pra apresentar pra vocês nesse vlog, e entre elas estava O Trono de Jasmine, que foi a nossa leitura com a letra J. Só que nesse momento eu conhecia duas pessoas que
tinham opiniões diversas, vamos colocar. Então eu tinha duas amigas com opiniões diferentes sobre esse mesmo livro. Eu tava muito apreensiva pra pegar essa leitura, tanto que eu falo pouquinho dela no início desse vídeo. E eu peguei mais pelo título mesmo, porque tinha Jasmine, era uma palavra com J, e apesar de ter dado aquela confusão inteira, eu decidi pegar esse livro mesmo. Só que lá pro dia 15 de setembro, que eu lembro que foi o segundo fim de semana da Bienal, eu tive que pausar esse vídeo pra começar a nossa série de vídeos de Halloween aconchegante, que foi um projeto bem extenso que eu fiz no canal. Foram os últimos vídeos, né, antes desse. Você pode dar uma olhada no canal se você ficar interessado. Mas eu tive que pausar esse vídeo por aproximadamente 2 meses. E estou voltando agora. Hoje é dia 16/11, então faz praticamente 2 meses mesmo que eu comecei esse vídeo. Só que nessa pausa que eu tive que fazer lá no dia 15 de setembro, eu tive que pausar a minha leitura de O Trono de Jasmine em 55%. Eu fiz uma atualização pra vocês lá em 20%, né, tentei falar a sinopse, falei que eu não tava entendendo muito a história. E realmente, gente, é um começo muito denso desse livro, é um começo bem complicado. Você tem que entender todo um sistema de magia e todo um sistema político, então eu realmente não tava muito interessada na história. Só que o meu maior problema foi que, com essas duas amigas lendo, na minha cabeça eu automaticamente coloquei que eu não ia gostar desse livro. Então eu admito que eu comecei essa história, eu comecei a ler esse livro já muito parcial, indo pro lado do não vou gostar. Então eu já tinha esse mindset, eu já tinha essa coisa na minha cabeça, esse padrão na minha cabeça de que eu não ia gostar desse livro. E eu meio que deixei isso no ar, sabe? Quando eu comecei a leitura e vi que esse livro era um livro denso e eu tava com muita dificuldade de falar a sinopse pra vocês, aí pronto, eu já coloquei na minha cabeça que eu realmente não ia gostar desse livro. Desses 20% até os 55%, eu comecei a gostar da história. Só que ao mesmo tempo eu não queria gostar dessa história porque eu já estava com certeza de que eu não ia gostar do livro. Então dos 20% até os 50% foi basicamente eu lutando contra o fato de que eu estava gostando da história, porque eu não queria gostar, eu já tinha certeza que eu não ia gostar. Aí teve essa pausa gigantesca, né, de 2 meses que o livro ficou na metade. Essa semana, quando eu peguei o livro pra ler novamente, que eu tinha acabado o projeto de Halloween e ia voltar com esse vlog de alfabeto, eu fiquei muito preocupada, porque eu peguei o livro, tava no meu Kindle, né, peguei o Kindle nas minhas mãos e imediatamente me veio 2 cenários. O primeiro cenário seria o fato de eu não consegui voltar a ler o livro, de eu ter que abandonar essa história porque eu já tinha lido, né, muita história e eu não queria recomeçar o livro, sabe? Eu tava com medo de ter esquecido detalhes, de ter esquecido o nome das personagens, enfim. E o segundo cenário que passou na minha cabeça foi o fato de que eu não ia gostar do livro mesmo. Então assim, agora que eu não vou gostar mesmo do livro. Demorei esses 2 meses pra pegar o livro de novo, tô na metade da história, capaz de eu não gostar desse livro. Imaginem a minha surpresa quando eu voltei à minha leitura e imediatamente eu fui fisgada pela história novamente. E eu terminei o livro com um sentimento muito positivo com relação ao Trono de Jasmine. E eu estou aqui depois dessa história gigante pra falar pra vocês que eu gostei muito desse livro e eu quero muito continuar a ler essa trilogia. Ele é um livro que ou você ama ou você odeia. Então eu acho que essa minha opinião vai ficar muito pessoal e eu gostaria muito que vocês lessem, sabe? Porque eu estou indicando esse livro pra vocês. Mas ao mesmo tempo, eu entendo se vocês não gostarem ou se vocês não conseguirem ler. Eu contei pra vocês no início que nós temos 2 protagonistas, a Priya e a Malini. Elas são as personagens que mais têm pontos de vista dentro do livro. Mas ao mesmo tempo, existem outras personagens muito importantes que também têm pontos de vista na história. Então nós temos um livro com vários pontos de vista, vários núcleos de história, mas que depois de um tempo todos eles se juntam pra gente continuar a trilogia. Eu sinto que esse livro é o início de algo grande. E eu amo sentir isso porque a maioria das séries que eu amo forte, começaram assim. Então por isso é que eu falo que esse livro é complicado. Ao mesmo tempo em que ele tem muita informação, ele não apresenta muitos acontecimentos importantes. E eu sinto que isso pode ser decisivo para você gostar ou não da história. Nós temos a Priya, que é uma garota desse templo. São nomes indianos e eu não sei exatamente como é que se pronuncia, mas nós temos a Priya no Hirana, vou colocar assim. Que é esse templo que fica em cima de um penhasco, e agora eu consigo visualizar ele. É um penhasco muito difícil porque é um lugar de fé, então pra você chegar até ele, você tem que ter muita fé e você tem que passar pelo caminho com muita dificuldade. A Priya era uma criança que cresceu nesse lugar, ela não tem família, a família dela eram as pessoas que moravam ali. Essas pessoas que moram ali só tem magia porque
eles têm acesso a um lugar muito especial, que são as Águas Profundas. É basicamente um rio mágico que fica dentro dessa montanha, e para você ter o poder, você tem que passar pelas águas. É como se fosse um batismo, assim. E a Priya foi uma criança que passou uma vez por essas águas. Só que coisas acontecem, né? Essas crianças meio que saem do controle. Então, no final, a Priya é uma das únicas sobreviventes desse lugar. Essa questão do lugar, de passar pelas águas, de pessoas que têm poder, também vai ser um núcleo muito importante da história. Porque pra mim a história é dividida em dois. A parte de magia e a parte política. A parte de magia é muito a parte da Priya. Então, todos os pontos de vista dela tem alguma coisa a ver com a magia, tem alguma coisa a ver com essas pessoas desse templo, tem alguma coisa a ver com essa doença que tá meio que tomando o reino deles, né, esse lugar onde eles vivem, essa decomposição que traduziram. Eu não sei se esse é exatamente o nome que a autora colocou, porque eu achei meio estranho, mas enfim, foi o nome que foi traduzido. Então a gente tem essa coisa de magia, essa coisa de poderes, essa coisa de buscar o poder e de ser mais forte do que todos. Nós temos a questão familiar da Priya, que é muito legal. A Priya é uma personagem muito interessante, porque ela se diminui muito ao mesmo tempo em que ela busca muito poder. É uma personagem bem complexa, eu acho que isso ajudou a história a ficar mais interessante, porque como eu falei pra vocês, não existem grandes acontecimentos nesse livro, então eu acho que ele é muito levado pelas personagens. Enquanto que nós temos a Malini, que é aquela princesa exilada, né, que se recusou a morrer na pira que o irmão dela fez. Eu arrisco dizer que ela é a minha favorita, porque ela é muito complexa, gente. Eu amei o desenvolvimento de personagem, porque a Malini começa como essa mulher exilada, essa mulher que quer fazer muitas coisas no mundo, só que ao mesmo tempo ela não consegue, porque ela não tem pessoas ao seu redor que vão ajudá-la a fazer o que ela precisa fazer, sabe? Quando ela conhece a Priya, ela imediatamente vê na Priya uma aliada. Nada mais do que isso, sabe? É só uma pessoa que ela pode usar pra chegar nos seus objetivos. E ela claramente usa a Priya de toda forma que ela puder pra ela virar essa situação, pra ela finalmente começar a fazer o que ela precisa fazer. E nessa, né, de usar as pessoas, ela começa a se transformar numa pessoa que a história vai meio que necessitar, sabe? É preciso que uma pessoa seja que nem a Malini. Então ela é totalmente a parte política da história. Enquanto a Priya tá nessa parte mágica, né, de buscar o poder ou não, a Malini tá ali justamente pra tirar o irmão dela do poder, é um dos planos deles, e ela não sabe exatamente como ela vai fazer isso, mas ela tem grandes planos e ela espera que eles deem certo. E juntas, elas juntam os dois núcleos da história, junto com essas outras personagens que também têm pontos de vista, e criam essa história complexa e muito, muito boa. Eu adorei esse livro, pra falar a verdade. O que foi muito engraçado porque eu realmente achava que eu não ia gostar dessa história. Eu tenho uma certa dificuldade com fantasias muito complexas assim. Eu sempre lembro de Brandon Sanderson quando eu falo isso, porque eu gosto de alguns livros do autor e eu não gosto de outros livros do autor. Geralmente as partes de fantasia dele eu não me dou muito bem. E eu lembrei muito dele nessa história porque eu acho que a autora tem muito potencial de alcançar o público do Brandon Sanderson, sabe? Apesar de que é um livro indiano sáfico. Então assim, eu sei que ele é muito nichado e que muitas pessoas vão deixar de ler por conta disso. Mas, como eu falei, ele me deu aquele sentimento de que algo muito grande vai vir aí. E eu tô muito animada pra ler o segundo e o terceiro volume. Eu tô curiosa pra saber a história, eu tô curiosa pra saber pra onde ela vai nos levar, eu tô muito interessada na história da Priya com a Malini, os outros personagens secundários são tão interessantes quanto, tem muito mais coisa na história do que eu falei pra vocês, eu acho que eu até falei demais, só que eu queria mostrar pra vocês porque é que esse livro me conquistou tanto. E mesmo eu não querendo gostar dele, a complexidade dele acabou me conquistando. Então, eu sinto que ele tá no mesmo nível de Jade City, assim, sabe? Ele pode se tornar algo muito grande pra mim. Nós temos aqui atrás de mim Jade City, nós temos a Cidade de Bronze, e eu acho que esse livro tá assim, ó, muito próximo desses que eu já amo. Então eu tô muito curiosa pra saber pra onde a história vai me levar. A única coisa que eu acho que realmente é contraditória é a capa, gente. A capa não faz sentido. Tanto que se vocês verem a capa americana ou a capa britânica, eu acho, é uma capa completamente adulta, sabe? Nós temos a Priya no Hirana. Essa é uma fantasia adulta. Ela não tem coisas fofas, não é um livro engraçado, não é nada do tipo, e o relacionamento das duas é muito complexo também. Tanto que nesse primeiro livro a gente fica pensando, mas será que isso vai acontecer mesmo? Então eu acho que essa capa foi um erro enorme da editora, eu acho que a galera deveria ter colocado uma outra capa. Se não conseguisse pegar a capa original, que eu particularmente acho muito linda, todas as capas da trilogia inteira são muito legais, eu acho que eles deveriam ter colocado uma capa que parecesse a gringa.
Coringa. Então assim, muda, faz um design diferente que você quer fazer, mas ao mesmo tempo não fica tão fora, sabe? Nós temos essas duas personagens que parecem uma comédia romântica, esse rosa com vermelho e tal. Esse foi o meu único problema com o livro. E também o fato de que ele é denso no início e você fica meio desencorajado de continuar. Mas sendo aquela pessoa que tenta convencer vocês a ler esse livro de qualquer forma, eu digo a vocês que ele melhora. Pelo menos pra mim, ele melhorou. O início foi difícil, mas é porque tem muitas informações. Mas depois ele ficou muito, muito bom mesmo. Foi uma ótima leitura, foi uma ótima experiência. Apesar de eu achar que eu não ia gostar, eu acabei adorando O Trono de Jasmine. E agora a gente passa da letra J para a letra K com Keeper of the Enchanted Rooms. Keeper of the Enchanted Room. Eu nunca sei qual que é o título porque ele é muito trava-línguas e ele é muito grande, mas é um livro que tá no Kindle Unlimited, como eu apresentei pra vocês. Eu não sei exatamente se eu vou começar a ler imediatamente, porque eu tô lendo um outro livro agora, mas eu espero soltar esse vlog logo mais pra vocês, então espero retomar meu ritmo de leitura com esses livros de alfabeto o mais rápido possível. Oi, já faz mais ou menos uns 20 dias que eu passei por aqui neste vlog. Eu acabei lendo outros livros durante esse meio tempo, o que vocês já sabem, mas eu estou de volta nesse vídeo de alfabeto porque eu quero finalizar esse vídeo antes de 2025. De qualquer forma, estou aqui porque ontem eu comecei a minha leitura de Keeper of Enchanted Rooms, que era o livro escolhido para a letra K, mas depois de chegar quase que em 10%, tô aqui nos 9% ainda, eu decidi que eu não vou ler esse livro. Primeiro porque ele é o primeiro livro de uma série e eu não tô querendo começar a série nesse momento. Segundo, porque esse livro me parece ser um pouco denso pelos quase 2 capítulos que eu li. Então, ao invés de ficar forçando a minha leitura, eu vou deixar esse livro para um futuro, não sei nem se eu vou ler ele algum dia. Mas, para eu substituir essa letra K, eu acabei procurando vários títulos em vários aplicativos diferentes pra ver se eu encontrava livros legais. E acabou que eu encontrei vários títulos que seria possível eu colocar aqui. Isso porque várias palavras-chave de livros de fantasia começam com K. Nós temos palavras muito comuns como King, Kingdom, Kiss, Keeper, existem outros livros com essa palavra também, então era possível eu colocar outros títulos, por exemplo, King of Scars, tem uma série de bruxas também que começa com K, nós temos Clara e o Sol, que é de um autor japonês, então assim, existem alguns livros, algumas opções pra mim nessa letra, mas ou eles estão fora do meu orçamento, eu não tenho eles aqui em casa, não tem disponível em nenhum outro lugar, ou eles são livros de série e eu não tô afim de começar nenhuma série nesse momento. Pensando nisso, eu achei uma outra opção que eu acho que vai ser legal a gente ler nesse vídeo, que é Entregas Expressas da Kiki. Esse livro, na verdade, vem do filme, né? É uma história do Estúdio Ghibli, se eu não me engano. Muitas pessoas gostam, eu conheço a Kiki já, a personagenzinha, porque muitas pessoas gostam dela, mas eu nunca li e eu nunca vi o filme. Acontece que em português não começa com K, porque ele é Entregas Expressas da Kiki, mas o título original em inglês começa com o nome da Kiki, então é Kiki's Delivery Service, se eu não me engano. Às vezes eu me confundo com os títulos, mas acho que é isso. Então, pra substituir Keeper of Enchanted Rooms, eu escolhi Entregas Expressas da Kiki, até porque ele está no Kindle Unlimited e isso facilita em muito a minha vida. Então, peço desculpas se você gostaria de ver a minha opinião sobre o livro que eu tinha escolhido antes, mas acontece, né, gente? Eu geralmente escolho os livros só pra facilitar a minha vida, mas não quer dizer que eu vá ler esses livros com certeza, ou eu até posso forçar um pouquinho a leitura e acabar não gostando, que também é outra coisa que eu não gosto de fazer. Então, vamos com o substituto dele, tava baixando aqui no meu Kindle, e eu espero que seja uma boa leitura com K.
minutinho que eu parei pra gravar e eu já tô suando, meu Deus, quando que esse calor vai dar uma trégua, gente? Eu sinto que eu reclamo disso todos os vídeos, mas eu estou aqui pra falar, na verdade, do livro com K, porque eu consegui finalizar minha leitura de Entregas Expressas da Kiki, ou Kiki's Delivery Service, por isso que entrou na letra K. Eu também consegui assistir a adaptação dele, ou no caso o filme, pelo Estúdio Ghibli. Eu ainda não entendi se foi um livro adaptado para um filme ou se foi um filme que depois foi adaptado para um livro, mas enfim. Entregas Expressas da Kiki vai contar a história da Kiki, que é a nossa bruxinha de 13 anos. Na cultura da Kiki, as bruxinhas de 13 anos precisam sair de casa e morar um ano sozinhas, desenvolvendo as suas habilidades para elas realmente se tornarem bruxas. Então é como se fosse um rito de passagem. A Kiki tem essa noção de que ela tem que sair da casa dela, né, dos pais dela, quando ela estiver pronta. E ela não tá exatamente pronta, mas um certo dia ela decide fazer isso, então ela prepara todas as coisas e sai de casa junto com o seu gatinho Didi, que é um gatinho preto. Os dois então têm que sair em busca de uma cidade, seja ela qual for, alguma cidade que tenha alguma coisa especial pra eles, pra que eles possam morar ali por um ano. A Kiki tem essa ideia de que ela quer uma cidade litorânea, porque ela nunca viu o mar, ela mora no interior com os pais, né, então ela quer muito ver o mar. Ela acaba encontrando essa cidade, que é uma cidade bem grande, super diferente da cidadezinha da qual ela veio. Ela decide ficar nessa cidade então. Só que o primeiro dia da Kiki nessa cidade é muito conturbado. Ela, por exemplo, não tem nenhum lugar pra ficar, a comida dela tá ficando escassa, até que ela encontra uma mulher muito legal e depois de realizar um favor pra essa mulher, ela acaba alugando um dos quartos da casa dessa mulher, da padaria dessa mulher. Então ali a Kiki se instala e ela começa a pensar quais habilidades ela tem que desenvolver, porque até agora a única habilidade que ela realmente é boa é voar. Então ela acaba tendo essa ideia de criar um serviço de entregas por conta desse favor que ela fez pra essa moça da padaria. Ela cria esse serviço de entregas pra ela justamente fazer essas entregas, né, que as pessoas querem, como se fosse um correio, só que ela vai voando na vassoura junto com o Didi. E nessa, a Kiki vai se metendo em diversas enrascadas, né, diversas aventuras. Praticamente cada capítulo do livro é uma aventura diferente, ela conhece uma pessoa diferente, e as pessoas dessa cidade não estão acostumadas com ela, não estão acostumadas com a presença de uma bruxa. Então a gente vê no desenvolvimento do livro a Kiki se envolvendo com essas pessoas e com essa cidade, e o livro pra mim foi algo muito found family, assim, sabe? Ela encontrou um lugar que ela queria viver, ela encontrou meio que uma família dentro dessa cidade grande. Eu gostei muito dessa leitura, ela é super rapidinha, tem em média aí umas 200 e poucas páginas. É assim, cada capítulo que você lê, você vai se envolvendo mais com a vida da Kiki e todas as dificuldades que ela passa sendo uma bruxinha de 13 anos, morando longe de casa, tentando encontrar o seu caminho. Eu adorei esse livro, foi muito legal. Fora que essa edição em específico eu li em formato digital, mas ela tem ilustrações de algumas cenas e eu adorei. Acabei assistindo o filme também do Estúdio Ghibli, que é um filme bem antigo, aliás. Sendo bem honesta com vocês, eu gosto mais do livro, eu prefiro mais o livro. O filme, ele tem aquela beleza de Estúdio Ghibli, né? Apesar do meu repertório de Estúdio Ghibli não ser muito grande, né? Foram poucos os filmes que eu assisti, eu já vi que existe um padrão de beleza nesses filmes, então você assiste esses filmes justamente por conta da fotografia, né? Por conta da animação em si, por conta da trilha sonora. Então eu achei que é um filme muito tranquilo, é um filme que te passa paz. E são aventuras diferentes do livro, então se você lê o livro, você vai ter algumas aventuras. Se você assiste o filme, não são todas que estão ali, sabe? Eles selecionaram algumas, modificaram algumas, então as histórias são um pouco diferentes. Eu prefiro o livro porque eu me envolvi mais com a Kiki no livro. Eu acho que isso é natural, porque eu sempre vou me envolver mais lendo uma história do que assistindo uma história. Mas o filme tem a sua beleza, como eu falei, essa coisa do Estúdio Ghibli, né, das paisagens, a cidade onde a Kiki tá morando. E eu achei também que o livro deu um final pra história, enquanto que o filme ele deixou muito aberto. Você assiste o final do filme e você tem que imaginar o que acontece com a Kiki a partir daquele momento. Enquanto que o livro, ele dá um final mais fechadinho, assim, sabe? Uma coisa do tipo, agora sim a gente sabe o que vai acontecer depois daqui. Apesar de não ser um final fechado, eu ainda me senti mais confortável com o final do livro do que com o do filme. De qualquer forma, gente, eu adorei essa história, recomendo super pra vocês. É uma história rápida de ler, é um filme rápido de assistir. As duas histórias são interessantes, as aventuras são diferentes, mas assim, as personagens estão ali, as personagens secundárias estão ali. Eu, honestamente, gostei muito dessa história e eu fiquei feliz de ter colocado esse livro aqui no alfabeto, porque ele foi meio improvisado, né? Eu não tava
programando ler esse livro agora, mas deu certo. E pro último livro desse vlog, né, que é a nossa letra L, eu vou pegar o livro, peraí que eu esqueci. Pra letra L, então, a gente vai com Lovely War, que é um belo de um livro. Eu não vi quantas páginas ele tem. Ele tem 460 páginas, mais ou menos. Ele parece maior do que ele é. Mas eu tô animada pra ler esse aqui, um pouco apreensiva, admito. Mas enfim, é uma fantasia com a letra L, então ele entra no nosso vídeo. E essa vai ser a minha próxima leitura. Não tenho certeza quando é que eu vou vir aqui comentar com vocês sobre ele, mas uma hora eu venho e uma hora a gente finaliza esse vlog. Da última vez que eu apareci aqui foi lá no início de janeiro, né? Eu tinha acabado de finalizar minha leitura de Kiki. Comecei a minha leitura de Lovely War logo após esse último vídeo. Só que eu tive que pausar minha leitura no meio, porque eu tinha que ler um livro em conjunto com os dragões. Eu retomei a minha leitura faz alguns dias e eu finalizei. Foi um livro que claramente mexeu bastante comigo. Eu acho que eu estou pronta pra falar sobre ele com vocês. Faz uns 40 minutos que eu finalizei minha leitura. O final mexeu muito comigo. Eu vou tentar dar o meu melhor pra falar a minha opinião, a sinopse, etc. Eu espero que a gente finalize esse vlog muito bem. Hoje o dia tá bem nublado, tá chuvoso, então assim, também vamos relevar toda essa situação externa, ok? Quando eu penso em sinopse de Lovely War, é muito difícil pra mim explicar pra vocês essa história. Eu decidi que eu vou contar pra vocês o primeiro capítulo desse livro, porque assim acho que vai ficar tudo mais claro. No primeiro capítulo, a gente começa essa história com um homem e uma mulher chegando em um hotel. Eles são seres magníficos, são pessoas muito lindas, a presença deles é muito marcante e é isso que a gente entende desses dois. Até que eles entram em um quarto de hotel e a gente entende que esse casal é na verdade Afrodite e Ares. Sim, deuses gregos. Só que junto com eles, chegando nesse quarto de hotel, nós também temos uma terceira personagem, que é o Hefesto, marido de Afrodite. E aí a gente entende que tá acontecendo ali um drama familiar, porque a Afrodite é casada com Hefesto, só que ela está tendo um caso com o irmão dele, Ares. O Hefesto, como um belo homem traído, né, como um belo marido traído, decide fazer um julgamento, ele decide contar pra todo o Olimpo o que tá acontecendo. Só que tanto a Afrodite quanto Ares não veem nenhum benefício nesse julgamento público, eles não querem que as outras pessoas, que os outros deuses saibam disso. Então eles acabam fazendo um acordo que o julgamento vai acontecer ali dentro daquele quarto de hotel. Afrodite e Ares são os indiciados, os culpados, e o Hefesto vai ser o juiz. Só que pra defesa da Afrodite, né, pra explicar as ações dela, ela decide fazer dessa defesa um conto. Então ela vai contar duas histórias de amor durante a Primeira Guerra Mundial como uma forma de explicar as ações dela para com o Ares. E é aí que começa essa história. A Afrodite então começa essa narrativa apresentando pra gente dois casais
casais diferentes durante a Primeira Guerra Mundial. O primeiro casal é a Hazel e o James, e o segundo casal é o Aubrey e a Colette. Eles não vão começar exatamente logo assim de cara sendo casais. A gente vai entender como é que eles se conheceram, como é que a relação deles começa, como é que a guerra interfere na relação deles, e assim a gente vai até o final. Esse foi um livro difícil de ler e eu já venho falando isso desde que eu comprei esse livro. Se vocês forem ver no vídeo onde eu mostro as minhas comprinhas e esse livro está presente, vocês podem ver que eu já tô muito apreensiva, porque eu não gosto de ficção histórica. Eu tenho muita dificuldade em ler livros, principalmente que se passam nas grandes guerras, né? Então, Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Eu não sei, gente, eu não consigo gostar desse assunto. Eu tenho uma amiga que gosta muito desses livros e eu vejo ela lendo, eu fico me perguntando assim, como que você consegue? Porque eu sei que são livros que vão mexer muito comigo, vocês sabem que eu odeio chorar. Eu sei que se eu pegar um livro da Primeira e Segunda Guerra Mundial, enfim, eu vou sofrer. Então eu não gosto de pegar esses livros e eu não gosto muito de ficção histórica no geral. Mas quando eu fiquei sabendo, né, que esse livro era, na verdade, duas histórias de amor dentro das guerras e que essas histórias seriam contadas pelos deuses gregos, esse livro me interessou bastante. Então eu tava nesse mix de quero muito ler e ao mesmo tempo não sei se quero muito ler. E logo no início do livro, deixa eu mostrar aqui pra vocês, e logo na página 12, eu já senti a necessidade de riscar, de grifar uma frase falada pela Afrodite. E aí eu percebi que esse livro ia mexer muito comigo. Decidi não lutar mais contra esse fato e comecei a marcar o livro inteiro, comecei a usar post-it, enfim. E foi uma história que eu gostei muito, muito, muito mesmo. Ele não se tornou um favorito como outras pessoas sentiram que ele era. Eu digo que esse livro com certeza vai ficar comigo por muito tempo. Apesar dele não ter sido favorito, foi um livro magnífico. Tenho muitos pontos positivos pra compartilhar com vocês. Tem alguns pontos negativos também, mas eu acho que, no geral, foi um livro, assim, lindamente escrito. A Afrodite começa, então, a contar a história da Hazel e do James. Eles são o primeiro casal que aparece. Quando ela vai contar a história do segundo casal, que é o Aubrey e a Colette, ela acaba chamando outros personagens pra dentro da história. O Ares, principalmente, que tá ali porque tem uma guerra acontecendo e ele é o deus da guerra, então ele sabe muitas coisas que aconteceram nessas histórias, principalmente quando os meninos são enviados pro front. E ela também acaba chamando o Apolo, se eu não me engano, e o Hades, né, que é o rei do submundo, justamente por conta das mortes que existem na história. E os dois acabam também tendo seus pontos de vista e eles vão complementar essa história, vão complementar a narrativa da Afrodite. Mas eu acho que ficou muito bem dividido o fato de que a Afrodite vai contar a história da Hazel e do James e o Apolo conta a história do Aubrey e da Colette, por conta de coisas específicas. A Hazel é uma garota muito doce, ela é uma pianista, ela ama música clássica e é assim que ela conhece o James. Ela tá tocando piano numa festa quando o James imediatamente se apaixona por ela. O James é um soldado, ele ainda não foi pra guerra, mas ele já foi chamado e eles acabam se conhecendo nessa circunstância muito ruim de primeiro amor, de amor à primeira vista e ao mesmo tempo a vida deles vai mudar de cabeça pra baixo a partir de certo momento. Quando o James vai pro front, vai pra guerra, a Hazel decide fazer uma série de coisas e é aí que ela conhece a Colette, que é uma garota da Bélgica. A Bélgica foi um dos países que mais sofreu durante a Primeira Guerra Mundial, porque foi um dos primeiros ataques dos alemães, eles acabaram devastando a Bélgica, assim, foi bem feio mesmo. E a Colette entra como uma sobrevivente desse lugar. E ela e a Hazel se tornam amigas, quase que irmãs. Nesse meio elas acabam conhecendo o Aubrey, que é um soldado negro dos Estados Unidos que acaba também entrando na guerra por conta do envio de soldados, né, que os Estados Unidos faz na Primeira Guerra Mundial. E aí a vida de todos eles entrelaça. O bom desse livro é que nós temos a narrativa por parte dos deuses, então não é somente uma narrativa comum, nós temos comentários dos deuses no meio da narrativa, o que pra mim só deixou a história muito mais completa. Também temos diferentes pontos de vista, assim, no sentido de tem uma hora que a Afrodite narra, tem uma hora que o Apolo narra, e tudo isso pra convencer o Hefesto de que o poder da Afrodite, que é a deusa do amor, é na verdade um dos principais no mundo humano, sabe? Ela é uma das principais deusas que atuaria dentro do mundo humano. Foi um livro extremamente realista e eu acho que isso é uma coisa
coisa que pode fazer as pessoas não gostarem dessa história, porque esse livro não é extraordinário no sentido de acontecimento. Não existem plots extraordinários, não existe uma mudança extraordinária. É simplesmente um livro da vida real. Só que a vida real romantizada, sabe? Ao ponto de você ver dois casais se formando em meio a tanta coisa cruel acontecendo, de você ver o amor florescendo onde não deveria florescer. Então, pra mim, esse livro ele foi lindamente escrito nesse sentido, sabe? De ser um livro realista. É sim uma ficção, é sim uma fantasia, mas ele foi realista no sentido de construção de relacionamento. Gente, sério, não tenho palavras pra explicar isso. O meu problema com esse livro foi o fato de que eu me conectei muito mais com um casal do que com o outro. Eu acho que isso foi, assim, um certo equívoco da autora, sabe? Eu sinto que esse livro seria muito melhor se a autora tivesse colocado apenas um dos casais como protagonistas da história. Então eu acho que Lovely War deveria ser o livro da Hazel e do James. Eu me conectei muito mais com eles, eu fiquei muito mais sentida na parte deles. E eu sinto que a Colette e o Aubrey teriam sido um casal perfeito para o segundo livro, sabe? Ela deveria ter separado eles, eu não sei. Eu acho que duas histórias de amor foi muito. Eu sinto que se fosse uma muito bem escrita, teria ficado sensacional. Então esse foi o meu único problema com a história. Eu achei que a autora errou em colocar duas histórias de amor humanas. Eu acho que ela deveria ter colocado uma só e ter focado nela, sem colocar outras distrações assim, sabe? Entre aspas. Eu falei que a Hazel é uma pianista, né? Ela é uma pianista de música clássica, uma garota britânica. Quando ela encontra o Aubrey, a gente tem uma outra visão da música, porque o Aubrey é um cara negro de Nova York e ele é apaixonado pelo jazz. Ele também é pianista, mas os dois têm essências diferentes na música. E a música é o que permeia esse livro inteiro, gente. O Apollo, ele também tá tocando piano quando ele narra a história do Aubrey. Então a música é a forma de arte que a autora escolheu retratar durante a Primeira Guerra. Eu falo isso porque esse não é o primeiro livro de guerra que eu li e tem outros livros que também abordam artes, diferentes formas de arte, para contrastar a forma mais cruel e feia do ser humano com a forma mais linda do ser humano. Quando a gente põe guerra e arte junto, a gente consegue ver os extremos da humanidade, sabe? Pra mim, isso é fenomenal. Então, a Hazel, ela tem essa coisa de música clássica e o Aubrey tem essa coisa de jazz. Se você gosta de um outro livro que eu lembrei dele, assim, lendo esse aqui, eu lembrei desse outro, que é Ecos, da Pam Munhoz. Se você gostou desse livro, provável que você goste de Lovely War. Tô falando porque esse foi lançado antes. Eu cheguei a ler esse livro faz bastante tempo. É a história de uma gaita, eu acho, que passa por várias mãos, em várias situações diferentes, e é meio que a música ajudando as pessoas a sobreviver num momento muito difícil, que é basicamente o que acontece aqui. O piano está presente nesse livro inteiro. E aí, eu fico meio parcial nessa história, porque pra mim o piano é o instrumento mais lindo que existe. Eu ainda vou aprender piano, eu já toquei bastante teclado, uma curiosidade pra vocês. Quando eu era criança, eu fiz 4 anos de aula de teclado. Eu gostava muito, eu era boa, só que o meu sonho sempre foi aprender piano. Eu acabei não aprendendo piano quando criança, mas eu espero que agora, quando adulta, né, eu consiga começar a aprender, porque pra mim esse instrumento é maravilhoso. E se eu pudesse comparar esse livro com uma música clássica pra vocês entenderem a essência de Lovely War, eu diria que esse livro é Sonata ao Luar, do Beethoven, o primeiro movimento. Esse primeiro movimento, gente, ele é simplesmente um dos mais lindos que eu já ouvi na minha vida. E geralmente eu volto pra ele, assim, sabe? Eu gosto muito de música clássica, eu ouço música clássica, tenho playlist e tal. Mas essa música, eu sempre volto pra ela. E eu diria que Lovely War é essa música aqui. Uma outra curiosidade, né, uma outra observação que eu esqueci de falar, além da minha opinião final, é que Lovely War já foi traduzido para o português, chama Guerra, Adorável Guerra, foi pela Dark Side. A capa tá igualzinha, assim, tem o mesmo estilo, é claro que a Dark Side muda algumas coisas, mas vocês também podem ler essa história em português. Eu recomendo muitíssimo esse livro pra vocês, foi incrível. Demorou, nossa, gente, demorou muito pra eu ler, mas porque eu tava muito investida, marquei muita coisa. É um livro que tem amor, é um livro que tem felicidade, tem tristeza, tem crueldade, tem violência. É realista e lindo e romântico ao mesmo tempo. Eu tô muito feliz de ter lido esse livro, ele com certeza vai ser um livro especial na minha estante, e mais ainda estou feliz por finalizar esse vlog de alfabeto com a nossa letra L de Lovely War. E nós estamos praticamente em fevereiro de 2025. O meu projeto de alfabeto vai continuar esse ano. Era pra ele ter sido finalizado em 2024, mas eu flopei bem forte. Parei na letra L, sabe, gente? Tanto que a letra
J, K e L eu fui ler agora, assim, então flopei muito. Mas eu espero que vocês estejam gostando de me acompanhar nesse projeto de alfabeto e que eu esteja inspirando vocês a fazer esse projeto também, porque querendo ou não, é muito legal. Pode ser difícil, mas é muito legal de ler as letras do alfabeto. Como eu falei, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você já leu algum desses livros, se você gostou, se você tem sugestões de leitura com essas letras. Eu creio que outras pessoas possam estar fazendo esse desafio, então se vocês quiserem deixar sugestões dessas letras aqui nos comentários, eu agradeço. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, eu convido você a se inscrever, porque eu estou sempre falando de livros, é uma coisa que eu amo, é o foco desse canal. Eu sempre faço vlogs de leitura e estou para fazer mais vlogs de leitura, um pouco mais lenta, né, agora que eu estou trabalhando fora, mas ainda assim tenho projetos específicos para esse ano e eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Então aproveita para se inscrever e não perder nada. Com a letra L, eu fico por aqui e no próximo vídeo, que eu já tenho o tema, já tenho os livros prontos para ler, a gente continua o nosso alfabeto com as letras M, N, O e P. Então, espero vocês lá, espero ver vocês no próximo vídeo aqui do canal, hein? Um beijão pra vocês e até mais. Tchau!